Perfeito? Nossa aula está começando, a gravação está sendo iniciada, tá? Bom, hoje nós vamos aprender estatística. E a gente vai começar com a estatística mais simples e nas próximas aulas a gente vai ir avançando um pouco mais com cálculos estatísticos, tá ok? Então, existe alguns tipos de estatística, como descritiva, como preditiva, tá? E outras estatísticas, mas na aula de hoje nós vamos abordar a estatística descritiva. O que é uma estatística descritiva? Eu sei que todos nós estudamos estatística lá no ensino médio, lá na faculdade também, né? A gente acaba aprendendo um pouco sobre estatística. E aqui a intenção é trazer o conceito para vocês antes de mostrar o cálculo, até mesmo porque, para desenvolver o pensamento analítico, a gente precisa entender o cálculo. Concordam? Entender o resultado que a, a estatística vai apresentar para a gente, tá bom? Então, a gente vai começar com a estatística descritiva. Hoje nós vamos das 20h30 às 21h30, tá bom? Então, até às 21h eu vou falar sobre conceito e das 21 até as 21h30, cálculo, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma estatística descritiva, tá? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou lembram, né? Bom, a estatística descritiva ela é um ramo, né? Vamos falar assim, da estatística, que ela tem o principal objetivo de resumir, organizar e apresentar os dados de forma clara, tá bom? Esse tipo de estatística descritiva, ela busca prever ou tirar conclusões sobre além dos dados que temos, tá bom? Ela apenas descreve o que já aconteceu. Por isso que eu falei sobre estatística descritiva e temos a estatística preditiva, né? Que a preditiva é o que ainda vai acontecer e a descritiva é o que já aconteceu, tá bom? Pensem assim comigo, ó. Se vocês têm uma planilha gigante, tá? Com milhares de informações, a estatística descritiva é como se fosse a tradução desses números para algo visual e também compreensível, ok? Mas para que serve a estatística? Alguém sabe? Pode chutar. Para que serve a estatística? Alguém sabe falar? Não? Bom, a estatística, a estatística descritiva, né? Ela serve para o seguinte: primeiro, resumir grandes quantidades de dados, ou seja, transformar dados brutos em tabelas, gráficos e indicadores simples. Também, com a estatística descritiva, eu consigo identificar padrões e tendências, tá? Por exemplo, se eu percebo se as vendas de um produto estão subindo ou caindo, então eu consigo fazer uma identificação de padrões e tendências. Também consigo comparar informações, ou seja, entender a diferença entre grupos como idade média de cliente, e outras informações, por exemplo, posso pegar a idade média de um cliente de determinada região. Eu posso pegar a nota média da turma de uma determinada turma. Então, eu consigo comparar as informações. E também facilitar a tomada de decisão. Ou seja, porque a estatística descritiva, ela dá essa clareza e objetividade para a gente interpretar todos os dados. Perfeito? Agora, uma dica. Uma pergunta, quer dizer. Aonde eu posso aplicar a estatística descritiva? Bom, ela aparece, a gente pode aplicar em todas as áreas do nosso dia a dia, ok? Por exemplo, vamos distribuir aí em empresas, na área de saúde, vou colocar também a área de educação, economia e vou colocar aqui também tecnologia e dados, tá bom? Por exemplo, em empresas eu consigo utilizar a estatística descritiva para analisar faturamento mensal, custo ou satisfação de clientes. Na área da saúde, eu consigo estudar a média de pressão arterial, olha só que legal. Estudar a média de pressão arterial em pacientes de uma pesquisa.
Na educação, eu consigo entender os desempenhos dos alunos. Eu estou utilizando exemplos onde eu posso aplicar estatísticas descritivas, ok? Citei também economia e tecnologia de dados, né? Na economia, eu consigo mostrar a inflação mensal em forma de índices e gráficos. E na nossa área, tecnologia e dados, eu consigo desenvolver dashboards no Power BI, né? E relatórios que vão mostrar essas métricas de negócio para a gente. Ou seja, sempre que você vê uma tabela, um gráfico, ou um resumo com médias, percentuais, máximos e mínimos, isso é estatística descritiva em ação. Tem um cálculo de máxima, estatística descritiva. Tem um cálculo de mínimo, estatística descritiva. Tem percentual, média, mediana, desvio padrão, estatística descritiva, ok? Então, a gente vai começar a trabalhar com esses tipos de medidas. A gente vai buscar medidas DAX para trabalhar com elas dentro do Power BI. Como que eu crio análises estatísticas dentro do próprio Power BI? Nós vamos iniciar com estatística descritiva, ok? E qual que é o objetivo da estatística? Aqui eu citei o seguinte: o objetivo principal da estatística descritiva é resumir ou organizar dados brutos em informações claras, simples e compreensíveis, de modo que possamos visualizar padrões, identificar tendências e apoiar a tomada de decisão. Ok? Ou seja, resumir e organizar dados brutos em informações claras, simples e compreensíveis. De modo, né, igual ela falou aqui, o nosso texto fala aqui, né, que eu posso visualizar padrões, identificar todas essas tendências e ainda ajudar os gestores na tomada de decisão. Em outras palavras, transformar dados soltos em conhecimento útil, tá? Como que a estatística ela faz isso, né? Como que a estatística ela faz identificação de tendências, tá? Por exemplo, a gente vai utilizar medidas numéricas como média, mediana, desvio padrão e também nós vamos aproveitar para utilizar visuais de gráficos, também como tabela, dashboard, para exibir essas informações, tá? A gente vai criar o cálculo e vai exibir essas informações, onde a gente vai deixar claro o que os dados contam, né, sobre um grupo, né, de informação, sem precisar de fazer suposições ou até mesmo previsões. Ok? Um exemplo simples, só para vocês começarem a aquecer o pensamento analítico aí. Vocês têm notas de 100 alunos em uma prova. Ou seja, os dados brutos são uma lista enorme de números, não é isso? Eu tenho uma lista lá com todos os alunos com 100 notas. Eu preciso descobrir a nota média da turma, a nota mínima e máxima da turma, quantos ficaram acima e abaixo da média, e pode até mostrar, eu posso pegar tudo isso e mostrar essas informações em um gráfico. Assim eu consigo fazer acompanhamento, analisar todos os desempenhos dos meus alunos e entender aonde a minha turma está se perdendo ali durante o curso, tá ok? Também vamos falar sobre a distribuição de frequência. O que é distribuição de frequência? Vocês vão lembrar isso lá no ensino médio, né, na faculdade. A distribuição de frequência é uma forma de você... Alex, Oi? essa média que você falou, daria para inserir na logística, em abastecimento? Sim. Você pode pegar, por exemplo, uma lista de abastecimento dos veículos, descobrir qual que é a média ou a mediana ou a moda dessas movimentações, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, Entendeu? legal, legal. Ok? Então, o que é distribuição de frequência? Eu falo que é uma forma de você organizar os dados em classes ou categorias. Aqui eu até coloquei um print aqui na tela, mostrando quantas vezes cada valor ou intervalo de valores, né, aparece em um conjunto de dados. Presta bem atenção. A primeira coluna eu tenho a nota do aluno. A segunda coluna eu tenho a frequência absoluta, que já já vou explicar o que é isso. E na terceira coluna eu tenho a frequência relativa. Ou seja, para que serve isso? Primeiro,
eu vou resumir dados externos em uma tabela simples, depois eu vou facilitar as comparações entre grupos e intervalos, depois eu vou revelar os padrões, ou seja, valores que parecem mais ou menos ou se concentram em determinada faixa. E depois eu posso levar isso para uma base de exibir isso em um gráfico, né? Um histograma, um gráfico de base, por aí vai. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre antes da gente ir para o cálculo, eu quero falar um pouquinho sobre essa frequência absoluta e essa frequência relativa dentro da estatística. E como que a gente vai aplicar isso no Power BI. O que é frequência absoluta? É o número de vezes que um valor aparece. Por exemplo, a nota 5 apareceu 5 vezes. A nota 6 apareceu 5 vezes. A nota 7 apareceu 6 vezes. No Power BI, ele já faz isso para a gente de forma automática. Só que o intuito da aula é mostrar para vocês como que funciona o cálculo. Como que o Power BI chega nesse cálculo? Até mesmo para a gente começar a desenvolver esse nosso lado do pensamento analítico. Então, a frequência absoluta é o número de vezes que um valor aparece. Já a frequência relativa é a proporção ou percentual que aquele valor representa em relação ao total. Um exemplo prático. Se eu tenho 10 alunos com uma nota de 7, beleza? Eu tenho 10 alunos com nota de 7 em um total de 50. Ou seja, tenho 50 alunos na sala, 10 alunos têm a nota de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 10 alunos que têm a nota de 7, vou dividir pelo total de 50 alunos, e aí eu vou encontrar o quê? 20%. 10 dividido por 50, 20%. Beleza? E aí eu vou descobrir que a frequência relativa é 20%. Vocês podem até calcular aí. 10 dividido por 50 vai dar 0,2 decimal, né? E aí, convertendo aí para percentual, 20%. Então, essa é a frequência relativa. Eu vou pegar a quantidade de alunos em uma determinada frequência e dividir ela pelo total de aluno daquela sala. Ou seja, se 7 alunos tiraram, se 6 alunos tiraram nota 7, quanto que isso representa do total de alunos em sala em percentual? Esse é um dos nossos exercícios depois da nossa aula, tá bom? Depois, até aqui tudo ok, pessoal? Eu estou falando distribuição de frequência, tudo certo? Tá confuso? Tá difícil? Tudo certo. Tudo certo? Perfeito, então. Então, vamos para a parte de onde nós vamos entender sobre medida de posição. Medidas de posição. É engraçado porque, às vezes, a gente já tem um costume de fazer média no Excel, de fazer média no Power BI, mas a gente não, às vezes as pessoas elas não conseguem entender como que esses cálculos se comportam dentro do próprio Power BI ou dentro do próprio Excel. Essas medidas de posição, eu até separei aqui em três, e depois na modal, eu separei aqui unimodal, bimodal e multimodal. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar isso, né, em algum momento na trajetória de vocês aí acadêmicas, né? Bom, o que são medidas de posição? São números que representam um ponto central ou uma posição específica dentro de um conjunto de dados. Essa área de estatística, pessoal, é uma área que eu gosto muito, né? Porque nos semestres passados eu dei aula de cálculo de engenharia na Newton Paiva, e aí eu lembro que no primeiro semestre de 2023 eu dei aula de cálculo 2, e no segundo semestre de 2024, estatística. É uma área que eu gosto bastante. Acontece que, às vezes, a gente preocupa em criar dashboard, criar gráfico, e às vezes as pessoas esquecem do contexto. O que vai fazer a gente aprender a parte, né, de como que funciona as medidas dentro do Power BI, apesar que já existem funções e o Power BI já faz sozinho para a gente. Mas a partir do momento que eu passo o conceito disso, eu começo a entender que, então, cara, eu posso utilizar a função tal do Power BI porque o professor disse que essa função ela faz o desvio padrão para eu poder encontrar números que estão próximos da média. Então, isso é bem legal, tá bom? Então, o que são medidas de posição?
são números que representam um ponto central, tá? E aí, elas ajudam a gente a responder qual é o valor típico dos dados, onde está a distribuição e em que posição está determinado o grupo dos dados, beleza? E aí, vamos falar sobre a média, tá? O que é essa posição média? Ou média aritmética, ok? É o valor obtido da soma de todos os dados e dividindo pela quantidade. No Excel, vamos simular aqui. Se eu fosse fazer um cálculo dessa coluna, como que eu encontraria a média dessa coluna? Primeiro, eu somaria todos esses valores que estão aqui nessas elas do Excel, e depois dividiria ela, esses valores, valor total, pela quantidade de linhas, ou seja, aqui ele trouxe 39 linhas. Eu dividiria essa soma por 39 e aí eu vou encontrar a média. Um cálculo da média é bem simples, né? Assim também é no Power BI. Ou seja, se eu tenho valores 6, 7, 8, 9,9, então o que eu vou fazer para poder encontrar a média? Eu vou somar esses valores, 6, 7, 8, 9, depois dividir ele por 4. Não é isso? Aqui, ó, 6, 7. Quanto dá 6, 7, 8, 9? Vou pegar a soma desses 4 números e dividir pela quantidade de informação que apareceu. Ou seja, apareceram 4 informações. E aí sim eu encontro a média. Ok? Ou seja, a média ela vai mostrar para a gente o ponto central. Mas, todavia, porém, pode ser influenciada por valores muito altos ou valores muito baixos, que já já eu vou falar sobre os outliers, ok? Depois nós temos a mediana, né? Lembrando que o Power BI já faz tudo isso para a gente. E o principal conceito agora é entender por que ele chega nos valores, ok? E o que nós vamos trabalhar dentro da mediana? Na verdade, o que é a mediana? A mediana nada mais, nada menos que é o valor que fica no meio dos dados. Por exemplo, eu tenho, olha só que legal. Eu vou arrastar isso aqui para cá. Aí eu tenho Ctrl C, Ctrl V. Vou apagar isso aqui. Eu tenho número 6, número 7, número 8, número 9 e também número 10. Aí eu tenho que deixar a sequência na ordem crescente, tá? Para poder encontrar a mediana. Nesse caso aqui, eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tem uma regra, acho que até coloquei mais para frente aqui. Tem uma regra que funciona da seguinte forma: se eu contei todos os números que estão dentro do conjunto de dados for total da número ímpar, ou seja, 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, deu número ímpar. Então, nesse caso, a mediana nossa é o número 8, ou seja, ele está no meio dos dois primeiros e no meio dos dois últimos. É assim a gente encontra a nossa mediana. Quando nós estamos falando de contagem ímpar dentro do conjunto de dados. Quando a gente fala de contagem par, Ctrl C, Ctrl V, quando a gente fala de contagem par dentro da mediana, vou colocar aqui o número 5, 5, ou seja, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente fala de contagem par, a gente fez a contagem, deu na mediana par, então como que a gente faz o cálculo? Eu vou tentar, eu vi que aqui deu 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou anular. Anular não, tá? Vou só marcar para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. O cálculo é feito assim, ó, para poder encontrar a mediana no caso do conjunto de dados par.
eu vou tirar o 5 e 6, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou tirar o 9 e o 10, o 9 e o 10, e aí que eu tenho o 7 mais o 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar o 7 mais o 8, ou seja, 1, 2, e vou dividir depois eles, né? E vou dividir depois eles por 1, 2. Dividir por 2. Ó, dividir por 2. Ok? Aqui, quando eu estou fazendo contagem e o conjunto de dados deu número ímpar, então a mediana é o que está no meio. Quando eu faço a contagem deu número par, eu vou pegar os dois que estão no centro e dividir ele para poder encontrar a mediana. 7 mais 8, dividido por 2, pronto, encontrei a mediana. Até aqui tudo ok? Perfeito? Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão aí, tá? E bom, e vamos falar sobre a nossa moda. O que é a moda? É tudo que está na moda, né? É fácil. É o que está na moda, o que repete. Geralmente essas lojas populares vendem a mesma camisa várias vezes, né? Então você acaba que você sai na rua, aí a pessoa está vestindo a mesma camisa que você comprou. Isso é moda. E aí a moda, ela é o valor que aparece com maior frequência. E aí nós temos na moda o unimodal, o bimodal e o multimodal. Ok? O que seria esse unimodal? Vou mostrar para vocês. O unimodal, Ctrl+C, Ctrl+V, já já nós vamos começar os cálculos. O unimodal, eu tenho aqui meu conjunto de dados, tá? Tem aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, suponhamos que eu vou colocar aqui mais um 7. Ok? 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu coloquei aqui o meu mais um 7. Então, quem que é a minha moda aqui? A minha moda é o número 7. Ele é unimodal, porque o unimodal, esse valor, o valor 7, só apareceu uma única vez. Ou seja, significa que é apenas uma moda no conjunto de dados. Beleza? Então, o 7, ele é minha moda. Tá ok? Agora, quando nós falamos de bimodal, vou deixar isso aqui no cantinho aqui, ó. Quando nós falamos de bimodal, ó, vocês vão ver que no dia a dia de vocês faz todo sentido esse cálculo, porque é essa lógica que vai ajudar vocês a criar o cálculo de vocês, tá? Quando falamos de bimodal, é o seguinte, eu tenho o 6 aqui, tenho o 7, aí em algum momento o 6 apareceu aqui de novo, em outro momento o 7 também apareceu aqui também, beleza? Então, ou seja, eu tenho, quando é esse bimodal, significa que existem duas modas, ou seja, os valores, né? Os valores com maiores frequência, que é o valor 6 e é o valor 7, tá bom? Então, chamamos isso de bimodal. E quanto que é o multimodal? O multimodal significa que existe mais de duas modas, ou seja, se eu tivesse aqui o 6 e o 7 aparecendo mais de uma vez, e depois tivesse o 8 aparecendo mais de uma vez, isso é o multimodal. Teve frequência maior que 2, uma determinada informação apareceu mais de duas vezes, chamamos isso de multimodal, ok? Também, nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar com esses quartis aqui, os decis e os percentis. Ou seja, são medidas que dividem, são medidas que dividem os dados em partes iguais, tá? Ajudando a entender as posições específicas dentro da distribuição. Por exemplo, os quartis, eles dividem em quatro partes. Q1, 21,5%, Q2, 50%, Q3, né? Q3 e Q4. Então, eles dividem em quatro partes. Já os decis, eles dividem em 10 partes. E os percentis dividem em 100 partes. Tem até um... Eu acho que a gente vai trabalhar nessa aula, mas a média e a mediana, e nas próximas aulas eu vou trazer
A moda e os quartis decisos e os percentis, tá bom? A gente vai trabalhar com essas demais medidas de posição aí, tá ok? Na sequência, vamos falar também sobre, nós somos medida de posições, vamos falar sobre outliers. Outlier, a gente tem que tomar muito cuidado com isso dentro dos nossos cálculos estatísticos, beleza? Por quê? Já ouviram falar o que é outliers dentro da estatística? Não? Oi? Não, né? Um São outlier, valores que são valores que fogem muito do valor padrão, né? Ou ele fica muito acima ou muito abaixo, né? exato. O outlier é um valor muito diferente da maioria dos outros dados em um conjunto de dados, beleza? Ou ele pode ser muito maior, como o nosso colega informou, ou ele pode ser muito menor do que o padrão, beleza? E por que eles aparecem? Os outliers, eles aparecem o seguinte: às vezes a pessoa digitou a informação errada dentro do sistema. Por exemplo, era para lançar 80, foi lá lançou 8.000, beleza? Os outliers, eles surgem por causa de eventos raros, ou seja, como que um cliente comprou 1 milhão em um mês, enquanto os outros gastam média de 2.000 reais. Então, 1 milhão vai ficar lá em cima, quem está gastando 2.000 reais vai ficar aqui embaixo, não é isso? E também as variações naturais. Então, sempre que a gente vai trabalhando com estatística, a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? As variações naturais, por exemplo, em pesquisas sobre alturas, um exemplo. Falar alturas. Em pesquisa sobre alturas, pode existir uma pessoa de 2,20 m, um exemplo de variações naturais, tá ok? Agora, presta atenção. Uma forma de meio que esse outlier vai aparecer para a gente nas nossas análises. Imagine que você está trabalhando em um time onde alguém ganha R$ 1.500, a outra pessoa ganha 2.000, a outra ganha 4.000, e aí tem o gestor que ganha R$ 20.000. E aí, quando você visualizar essa curva lá em cima, cabe a você entender se houve erro de digitação ou se houve evento raro ou essas variações naturais. Beleza? Que no caso do gestor, com certeza ele vai ganhar mais do que os funcionários, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso dentro da área de análise de dados. E a gente, como que a gente vai visualizar isso? Dentro dos nossos gráficos. A gente vai conseguir acompanhando a variação dentro dos nossos gráficos. Subiu demais, opa, deixa eu focar nesse ponto aqui, porque tá diferente dos demais, ok? E agora, por último, aqui, antes de a gente entrar no cálculo, desvio padrão. O que é desvio padrão? Até coloquei aqui, o desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados, onde ele mostra o quanto os valores de um conjunto de dados se afastam da média. Olha só que legal. Ou seja, quantos dados estão mais concentrados próximo da média ou espalhado pelo conjunto. Então, eu consigo visualizar esse desvio padrão. Por exemplo, a minha média, calculei a média, vim aqui no Excel, encontrei a média, né? Selecionei as colunas, somei e dividi pela quantidade de linha. Automaticamente, o Excel já até traz a gente aqui, né? Deu 39 linhas, a soma deu 67, e aí ele encontrou aqui a média de 4,78. Então, para que um desvio padrão seja positivo, ele tem que estar próximo da média, beleza? Se está muito longe da média, significa que tem um desvio padrão alto. E se está muito abaixo da média, significa que teve um desvio padrão baixo, tá? Então, para que serve isso? Para que serve para que serve o desvio padrão dentro da estatística, tá? Bom, é simples. Ele é super útil em estatística para analisar dados quando você entender a, a variabilidade de um processo ou conjunto de dados, ou até mesmo comparar conjuntos de dados diferentes e ver qual é mais consistente, ou até mesmo, como a gente falou no nosso tela anterior, identificar outliers ou valores que fogem muito do padrão. Aí vem o cálculo.
inclusive, é o exercício que eu vou passar para vocês depois da nossa aula. Como que eu vou calcular o meu desvio padrão? O desvio padrão, ele é feito da seguinte forma, o cálculo. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a média. Primeiro, eu vou calcular a média. Presta bem atenção. Segundo, vou até fazer isso aqui, ó. Segundo, eu vou subtrair, ó, depois que eu encontrar a média, eu vou subtrair a média, beleza? Presta bem atenção aqui, ó. Subtrair a média e ainda, ou seja, peraí, subtrair a média de cada valor, vou colocar aqui, ó, de cada valor, olha só, e elevar ao quadrado. Primeiro, calcular a média. Segundo, subtrair a média de cada valor e elevar ao quadrado. Depois, isso aqui tudo faz parte do desvio padrão, tá bom? Somar, olha só, somar todos os quadrados obtidos. Perfeito? E depois vou dividir pelo número de dados. Isso que é o cálculo inteiro do desvio padrão, tá bom? Dividir pelo número de dados e depois tirar a raiz quadrada do resultado. O Power BI já faz isso sozinho para a gente, ok? Mas eu estou explicando para vocês como que a medida se comporta dentro do próprio cálculo, ok? Então, primeiro, a gente precisa calcular a média. A gente precisa calcular a média, subtrair a média de cada valor e elevar ao quadrado, somar todos os quadrados obtidos, dividir pelo número de dados e tirar a raiz quadrada do resultado. Até aqui, tá ok? Me falem. Eu estou olhando aqui também. Estou vendo aqui na tela. Beleza. Então, como que seria esse cálculo? Suponhamos, tá? Que eu tenho um conjunto de dados. Suponhamos que eu tenho um conjunto de dados, ó. 6, 7, ó, 8, 9 e 10. Então, como que eu faço para poder encontrar a média? Eu vou somar todos eles. Vou até colocar eles aqui embaixo. Aqui, ó. Beleza. Vou até gerar um outro aqui. Não, mas vou ficar tão apertado aqui. Eu vou somar todos eles. 6, né? 6 mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Dividir esse valor, ó, dividir essa soma por quanto? Por quanto? Vamos ver se vocês estão... Por 5. Vou dividir esse valor por 5, tá? Então, se eu pego lá 6 mais 7, né? Mais 8, mais 9, mais 10. Dividido por 5. 8. Deixa eu ver se eu não fiz o cálculo errado na minha cabeça. Calculei pela cabeça aqui, deixa eu ver. Eu acho que vai dar 8. 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10
Deu 40. Ah, 8 mesmo. Calculei certo. 40 dividido por 5, 8. Beleza? Então, o total aqui deu 8. Beleza? Então, essa é a nossa média. Segundo o nosso cálculo aqui, a lógica é primeiro encontrar quem? A média. Agora, nós vamos subtrair a média de cada valor e levar ao quadrado. Olha só que legal. Eu vou vir aqui. Isso aqui nós estamos calculando o desvio padrão. Como que a medida funciona lá na estatística, né? E dentro do Power BI. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu vou vir aqui, ó. 6, o número 6. O número 6, que ela está falando agora para subtrair, né? Número 6 menos quem? A média. Então, 6 menos 8 elevado ao quadrado. Beleza? Elevado ao quadrado, que vai ser 6 menos 2, 6 menos 8, né? Vai dar menos 2 ao quadrado é igual a 4. Não é isso? É isso mesmo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com todos. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui o 7. 7 menos 8 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Presta bem atenção no que nós vamos fazer. Aí depois eu vou vir aqui, vou fazer com 8 também. Com 8. Presta bem atenção. 8 menos 8, 0. Né? E aí, no caso de 0 ao quadrado, é igual a quanto? É igual a 0. Não é isso? 0 ao quadrado é igual a 0. Depois, vou fazer com 9. Eu vou fazer com 9. 9 menos 8 é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. E aí, vou fazer, por último, com 10. O Power BI já faz sozinho, tá bom? Vou fazer com 10. 10 menos 8 elevado ao quadrado, 6. 10 menos 8, 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Aí, presta bem atenção. O exercício falou assim, olha, primeiro você tem que calcular a média. Calculamos. Depois, subtrair a média de cada valor e elevar ao quadrado. Acabamos de fazer. O próximo passo, somar todos os quadrados obtidos. Então, nós vamos vir aqui, voltar aqui no nosso cálculo aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Vou somar 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4. Beleza? 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4. Isso aqui vai dar quanto? 10. Não é isso? 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. Vai dar 10. 4, 10. Ok? Então, presta bem atenção. Eu encontrei 10. Aí, na sequência, ele fala assim, ó. Somar todos os quadrados obtidos. Agora, dividir pelo número de dados. Quantas informações nós temos nesse conjunto de dados? Quantos o aluno tirou 6, o outro tirou 7, o outro tirou 8 pontos, o outro tirou 9, o outro tirou 10. Nós temos 5 alunos. Beleza? Eu encontrei aqui essa informação do 10. Eu vou pegar esse valor do 10, dividir por 5, que é a quantidade de alunos, de notas de alunos, beleza? Eu venho, que aqui ele falou o seguinte, ó. Agora você vai dividir pelo número de dados. Eu venho aqui, pego o meu número 10, Ctrl+C, Ctrl+V, pego o meu número 10 e divido por 5, ok? 10 dividido por 5 é igual a 2, não é isso? É igual a 2. Beleza, chegamos até aqui, né? Dividir pelo número de dados. Agora ele fala, tirar a raiz quadrada do resultado. Então, eu venho aqui, ó. Raiz quadrada de 2, né? Posso calcular aqui, ó. Venho aqui na minha calculadora. Raiz quadrada de 2 vai dar... Sei que vai dar um número racional. 44, 43. Deixa eu ver aqui. 1,40... 41... 1,41. Vai dar 1,41. Faz um cálculo aí, tá? Raiz quadrada de 2
Então, vai dar um valor aproximadamente igual. Quando eu falo aproximadamente igual na matemática, a gente escreve assim, né? Ó. Cadê? Quando eu falo aproximadamente igual, eu escrevo assim, ó. Vem aqui. Então, isso aqui vai dar aproximadamente igual. Esse sinal aqui na matemática é aproximadamente, né? Faz um cálculo aí. Me fala se deu 1,41 mesmo. Vai dar 1,41 ou 42, alguns quebrados aí, mas acho que eu acho que é 1,41. Mas só valida para mim, fazendo favor. Ctrl C, Ctrl V. Então, o resultado disso aqui vai dar 1,41. Beleza. Até aqui a gente fez o cálculo, não foi? Agora vamos analisar. Beleza? Por que que eu cheguei? Por que que o desvio padrão foi esse? Presta bem atenção. Primeiro, encontramos a média. Depois, subtraímos o valor menos a média e levamos ao quadrado. Depois, somamos os resultados obtidos. Beleza? Depois que nós somamos os resultados obtidos, nós dividimos esse valor pela quantidade de alunos que tiraram determinada nota. E aí, encontramos esse total de 2 e depois que encontramos o valor 2, nós levamos esse 2 na raiz quadrada. A gente encontrou a raiz quadrada de 2, que foi aproximadamente igual a 1,41. Vai dar um número extenso, porque vai dar um número irracional. Então, vai dar 1,40. Confira para mim, valida para mim, fazendo favor, se é isso mesmo. É 1, só para... É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 2. 1,41 e vai dar uma sequência aí de números, que é um número irracional. 1,41. Aproximadamente 1,41. E aí, como que eu explico esse desvio padrão? A lógica da explicação do desvio padrão é o seguinte. O desvio padrão, nesse caso aqui, ele é 1,41, indicando que as notas estão em média, a 1,41 pontos da média 8. Esse é o desvio padrão. Ou seja, quanto mais próximo do zero, mais próximo eu estou da média. Então, quão distante eu estou da média? 1,41. Gostaram? Me falem aí. Sabia, Anderson? Calcular a média, o desvio padrão? Tá no mudo, tá? Eu acho. Beleza. Então, é isso. Quanto mais próximo do zero, mais próximo nós estamos da nossa média. Essa é a lógica. Tá ok? Agora, vamos para o cálculo? Vamos para o cálculo. Eu vou abrir um Power BI em branco e eu vou compartilhar essa base com vocês, tá? Eu vou abrir um Power BI em branco aqui para a gente. Aliás, a base que eu vou compartilhar com vocês é outra, porque é uma atividade que eu vou deixar para vocês calcular o desvio padrão para mim. Deixa eu abrir o Power BI. Eu vou importar para dentro do próprio Power BI. Vou clicar aqui em transformar dados. Bom, eu posso tanto transformar dados ou então aqui no obter dados. Eu posso ir lá na consulta, tanto faz. Tá? Eu vou vir aqui em nova fonte. Eu vou importar uma base de dados que eu tenho aqui, uma base de dados pequenininha. Eu vou chamar aqui, ó, até chamei ela de cotação dólar hoje, que foi uma base que eu criei manualmente só para demonstrar aqui na aula. Demonstrar na aula. Vou trazer essa base para cá. Eu vou tirar esse acento aqui dessas colunas aqui, porque eu não gosto desses acentos, não. Isso aqui tem hora que vai chamar, a gente chama as medidas, elas não vão, porque às vezes a palavra está com acento. Dólar.
Vou dar um nome para essa planilha aqui, para essa base aqui de variação do dólar, variacão dólar. Então, eu tenho uma coluna de data, eu tenho a coluna dólar de compra e dólar de venda. Tem essa variação dentro do mês de setembro e outubro, beleza? Então, são dados fictícios. Eu vou clicar aqui, vou fechar e aplicar. Então, presta bem atenção. Eu vou deixar o desvio padrão para vocês calcularem em casa uma outra base que eu vou compartilhar com vocês para ver se vocês entenderam sobre a questão do desvio padrão. Aí, eu vou vir aqui no meu Power BI, vou pegar aqui um gráfico de linha qualquer, vou deixar esse meu gráfico de linha aqui. Eu vou trabalhar com dados temporais, né? Então, na minha variação, eu vou pegar a minha coluna de data, vou jogar minha coluna de data para cá e vou colocar a coluna dólar compra aqui no meu eixo Y. Eu vou deixar aqui somente o dia. Vou tirar a hierarquia aqui. Quero somente assim. Então, olha só. Essa aqui foi a minha variação. A minha variação do dólar de compra, beleza? Então, teve um dia que caiu, teve um dia que... São dados fictícios, tá bom? Teve um dia que caiu, teve um dia que subiu, ó, 5,41, 5,39, 5,45, tá vendo? Ele foi subindo, ó, 5,60, 5... E por aí vai. A variação do dólar. Então, qual uma das primeiras medidas que a gente mais utiliza em encontrar análises estatísticas dentro do Power BI? É olhar para o valor máximo. Dentro dessa tabela que nós temos, dentro dessa coluna aqui de dólar compra, qual que é o valor máximo da variação? Beleza? Então, o que eu faço? Eu venho, como vocês já sabem, né, criar uma medida. Eu venho aqui na minha tabela, vou criar uma nova medida. E nessa minha nova medida, eu vou colocar assim, ó, vou dar um nome para ela de máxima. Ok? Ou seja, variação máxima. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Variação máxima vai ser igual a função max do DAX, função DAX max, é igual, eu chamo a coluna variação dólar de compra, que é a coluna que eu estou arrastando aqui para dentro, né? Que é essa aqui, deixa eu ver. Variação dólar. Aqui, dólar compra. Essa aqui. Beleza? Então, aqui eu vou encontrar qual dia que a variação alcançou a máxima. Eu venho, pego um cartãozinho 1, 2, 3. Pego um cartãozinho 1, 2, 3. E arrasto essa medida de máxima aqui para dentro. Olha só. Na minha base de dados, na coluna dólar compra, ele identificou que o valor máximo aqui foi de 5,6. Vamos ver se ele aparece aqui. 5,6, 5,6, 5,51. Aqui, ó, 5,6. Os demais são valores mínimos, ok? Mesma coisa. Qual é o valor, a variação mínima? Eu venho aqui, vou criar uma nova medida. Nova medida. Nessa minha nova medida, eu vou colocar aqui mínima. No DAX, a função que olha para a mínima chama a função min. Abro parêntese e chamo a mesma coluna que eu estou utilizando na outra, que é dólar compra. Variação dólar mínima, né? Vem aqui no meu cartão. Pego um cartãozinho aqui. Arrasto a minha mínima para cá também. Então, ou seja, a minha máxima de variação do dólar foi 5,60 e a minha mínima foi de 5,39. E qual que é a minha média? Eu venho no Power BI, vou criar mais uma medida, vou colocar aqui, ó, a média. A média vai ser igual. No Power BI, a variação, a média, a função média se chama average, não é isso? Nas primeiras aulas do Power BI, quem ainda não viu vai ver isso aqui. Average. E eu chamo a coluna variação dólar de compra. Beleza? Por enquanto, estou criando cálculos simples aqui para vocês entenderem um pouquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou jogar para cá. E aí, vou tirar essa medida e vou trazer para cá a minha média. 5,47. Olha só. Entre toda essa variação, a média encontrada é de 5,47. Agora, vamos para a mediana. Vamos para a mediana? A mediana funciona da seguinte forma. Eu vou criar uma nova medida, vou chamar ela aqui de mediana, vou chamar aqui o sinal de igualdade e vou chamar pela função que se chama mediano.
ok? Mediana. Essa aqui, ó, ok? Mediana. E aí eu chamo a mesma coluna, dólar, variação de compra. Então, qual que é a mediana? Vamos pegar aqui. Presta bem atenção, o que vai acontecer? Ctrl+C, Ctrl+V. Vou jogar isso para cá. Vou tirar e vou colocar minha mediana aqui dentro. 5,45. Essa é a minha mediana. Quem que é a mediana? É o valor que está no centro, não é isso? Então, o valor que está no centro aqui é o 5,45. Ok? E, por último, o desvio padrão. Como que eu calculo o desvio padrão? O desvio padrão, na documentação da Microsoft, nós vamos calcular assim. Tá vendo que o que eu ensinei para vocês até minutos atrás, era para vocês entenderem como que o cálculo funciona dentro do Power BI. Mas o Power BI já traz isso para vocês, tanto aqui no Power BI quanto lá no Power Query. Vou mostrar para vocês lá no Power Query também que esse cálculo vai aparecer lá no Power Query, ok? Então presta bem atenção. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova medida e vou chamar essa medida de desvio. Desvio padrão. Desvio padrão vai ser igual à função no DAX, que calcula o desvio padrão total, que temos desvio padrão amostra, que nós vamos falar na próxima aula, e desvio padrão total. O desvio padrão total, a função se chama stdev. stdevp. stdevp eu olho pela variação, pelo desvio total, ou seja, da minha base toda. E o stdev-s, eu olho para uma pequena amostragem, beleza? Essa é a diferença, mas na próxima aula eu vou falar sobre o stdev-s, ok? Então, para calcular o desvio padrão, olha lá, ele até fala aqui, ó, chamei pela função stdev, ele fala, calcula o desvio padrão com base em toda a população fornecida com um argumento, ignora valores lógicos e texto. E aí eu vou chamar para aquela coluna lá, né? Dólar, a mesma coluna que estou utilizando. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Vamos pegar aqui o cartãozinho novamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar ele aqui. Vou tirar essa medida e vou arrastar para cá o desvio padrão. Olha só que legal. Então, significa que a minha média ela está a 0,06 com desvio padrão. Então, ela está bem próxima. Ou seja, a variação aqui, a média encontrada, olha só, se eu tenho a máxima e se eu tenho a mínima, qual que é a média? 5,47. O desvio padrão, 0,06. Ok? Olha só que legal. Agora, vamos aplicar o outlier aqui no nosso projeto. Como que eu faço? Eu vou lá no Power Query novamente, no transformar dados. Eu vou no Power Query novamente, transformar dados. E vou chegar em qualquer um desses valores aqui, ó, qualquer um. E vou acrescentar aqui 1000. Vou colocar o número 1000. E aí vocês vão entender qual que é a diferença da média e a mediana. Por que eu não poderia utilizar a média? Por que eu tenho que deixar as duas do meu gráfico? Porque quando o outlier é feito da forma que eu mostrei para vocês, errado ou variação, a mediana ela se mantém. Presta bem atenção. Eu vou voltar aqui no nosso Power Query, na nossa base de dados, e aqui, em qualquer lugar, eu vou substituir esse número aqui, ó, 5,48, eu vou substituir ele por 1000. Vou colocar um número alto. Suponhamos que alguém entrou na base de dados e digitou essa informação errada. Pronto, substituiu o valor para 1000. Eu vou fechar, aplicar. Presta bem atenção na média e na mediana. O que vai acontecer? A média foi lá para cima. Mas olha só, a mediana, ela conseguiu controlar ali o conjunto de dados. Opa, não vem não, que aqui não. É a média, olhando para o meu relatório todo, vou permanecer aqui assim. Então, por que eu tenho que utilizar as duas no meu gráfico? Porque no caso nesse caso, eu consigo ver o outlier. Ou foi digitado errado, ou foi algum evento que, de fato, né, um salário é maior do que um outro mesmo, mas cabe o analista analisar aonde está acontecendo esse outlier, beleza? Então, isso, na prática, eu consigo visualizar como, né, está a média, essa variação da média. Então, por isso é importante você utilizar a média e a mediana, ok? Esse é um caso prático para vocês entenderem como comporta a média e a mediana. Como o outlier subiu, a média foi lá em cima, mas a mediana, ó,
Ela não quis nem saber, não, eu vou ficar quietinha aqui no meu lugar. É isso que a mediana fez. E ela está certíssima. Nesse caso, a gente tem que ficar atento na mediana. Eu tenho que... o valor mais correto aqui, mais próximo, é a mediana, não a média. Porque, a não ser que o valor, de fato, do outlier lá, né, esteja correto mesmo. Mas, se não, cabe você voltar na sua base de dados e entender aonde está essa falha. Ok? Agora, como que eu visualizo esses números todos no Power Query? Eu posso vir aqui em transformar dados, eu vou retornar o número novamente lá, tá? O número que estava, tá bom? Eu vim aqui, coloquei 1000, vou vir aqui nesse canto de valor substituído, vou tirar esse valor substituído, que aí ele vai voltar aqui o valor normal. Como que eu faço para visualizar aqueles números, esses números que estão ali? Eu consigo ver eles no Power Query? Consigo. O Power Query consegue passar para vocês a validação se vocês estão calculando certo ou errado. Beleza? Como que eu faço? Aqui no Power Query, eu vou clicar na minha guia exibição e, na sequência, eu vou clicar em perfil da coluna. Clico em perfil da coluna, olha só, clico no perfil da coluna e, na sequência, eu clico na coluna que eu quero analisar, que é a coluna que nós estamos utilizando lá no nosso Power BI, que é a coluna dólar compras. E olha só para vocês verem, ele traz a estatística aqui para a gente. Olha só, ele fala que o valor mínimo foi 5,39. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, 5,39. O valor máximo, 5,60. Eu vou ter que fechar e aplicar aqui para ele atualizar. O valor máximo, deixa eu fechar aqui para vocês verem que ele vai bater aqui. Porque eu tinha colocado o número 1000. Agora deixa eu voltar lá de novo. Transformar dados. Vamos lá de novo. Eu clico em exibição. Perfil da coluna. Deixo marcado. Então, ele está falando o seguinte, que o valor mínimo foi 5,39, o valor máximo 5,60, o valor da média 5,46, aquele arredondou para 5,47, porque aqui está 5,46,9, né? Então acaba arredondando para 7. Olha o desvio padrão, 0,06. E aqui está. Entendeu? Entendeu? O que eu fiz para vocês até agora é mostrar como que o Power BI, dentro do algoritmo, ele faz para encontrar os resultados para vocês. Então, eu consigo ver máxima, mínima, média, mediana e desvio padrão. Gostou, Carlos? Com certeza. É muita informação, né? Legal. Mas é válido, viu? É muita informação. Mas, por exemplo, você está fazendo gestão de frota, controlando o combustível de uma empresa, que o Lucas trabalha em uma empresa de gestão de frota. Você pode acompanhar, Lucas, o desvio padrão que cada veículo está, né? Se ele está consumindo acima da média ou abaixo da média, e qual que é o desvio padrão para que você tome decisão com base nos dados. Isso nós estamos falando de estatística descritiva. Depois nós vamos falar de estatística preditiva, que a preditiva é o que vai acontecer. Beleza? Então, nesse momento, nós falamos da descritiva. Isso, nem a Globo mostra, Carlos. Então, assim, Legal. Interessante. É raro você ver as pessoas falando de estatística, né? As pessoas só querem montar gráfico. Agora, e essa explicação toda? De como que eu cheguei no cálculo? Beleza? E o próprio Power Query e o Power BI está mostrando para a gente que o cálculo está correto. Todo o desenho que eu fiz para vocês aqui, olha só, o desvio padrão, o cálculo do desvio padrão para o Power BI chegar naquele cálculo. Agora, é claro que o professor vai deixar um desafio. O professor vai compartilhar com vocês. Me dá só um segundo, só responder aqui uma mensagem rapidinho. Peraí. O Power BI, ele fez todo esse cálculo que eu fiz para poder encontrar o desvio padrão. Qual que é o nosso dever de casa? Eu quero saber se vocês aprenderam ou não, entenderam ou não. Porque se não entenderam,
eu volto na aula novamente com vocês. Qual que é o dever de casa? Eu vou compartilhar com vocês essa base, turma. E aqui nessa tabela, nós temos a turma, nós temos os alunos e também nós temos a nota de cada aluno. Eu quero que... Vou dificultar um pouquinho, porque vocês já aprenderam outras funções. Eu quero que vocês encontrem o desvio padrão dos alunos que estão na turma B. Qual que é o desvio padrão dos alunos que estão na turma B? Combinado? Pode ser? Ok. Ô, Carlos, como que eu faço para poder aplicar filtro para poder encontrar essa turma no cálculo? Bom, eu usaria o Calculate. A Calculate. Então, vocês vão utilizar a Calculate para poder aplicar um filtro, mas eu quero o desvio padrão da turma, das notas da turma B. É isso que eu quero. Eu vou escrever no Word para vocês e vou encaminhar para vocês. Podem entregar para mim até sábado. Beleza? Mas eu quero saber qual que é o desvio padrão das notas da turma da sala B. É isso. Calculate é um filter, tá, pessoal? Acho que as duas conseguem chegar no valor. Consegue. Se for só olhar para a coluna, né? Para esse tipo de Se for só olhar para a situação. coluna, a filter pode funcionar, sim. Agora, se você for criar uma medida, né, somar as notas, depois aplicar um filtro, depois aí você vai ter que chamar calculate. Depende do caminho que você vai traçar. Combinado? Gostou da aula, Legal, Lucas? foi. A data de entrega? Oi? Qual a data de entrega? Sábado. Ok. Beleza? Sábado, entregar o desvio padrão. Tá ok? Identificar anomalias é bem útil, viu, Alex? Isso aqui, gente, é fantástico. Porque a gente está acostumado a fazer cálculo de filtro e cálculo, né? As pessoas estão acostumadas a fazer cálculo de filtro e cálculo de soma, essas coisas assim. Mas e os cálculos estatísticos? E esse aqui é um cálculo mais simples. No nosso próximo encontro, eu vou trazer um cálculo estatístico mais avançado. Beleza? Onde nós vamos calcular desvio padrão, nós vamos calcular desvio por amostragem, nós vamos calcular frequência em fila dentro do Power BI. É um mundo que não acaba mais. Lembra que eu falei com vocês que o Power BI é um mundo que não tem fim? A análise de dados é um mundo que não tem fim? Então, eu sei que o Lucas trabalha na área de transporte e faz gestão de combustível. E faz gestão de combustível. A gestão de combustível você pode fazer esse desvio para ver qual o caminhão está tendo maior gasto ou menos gasto. E por que esse caminhão está tendo gasto demais com combustível? Faça o desvio padrão. Top, muito top, Alex. Gostei bastante. Exato. Então, para vocês verem, o Power BI facilita bastante a nossa vida, né? O Power BI facilita bastante. Cadê o meu negócio? Aqui. O Power BI facilita bastante a nossa vida, mas eu mostrei para vocês como que acontece no algoritmo. É isso aqui que acontece no algoritmo. Eu já fui professor de estatística, né? E eu gostava muito de ministrar área de cálculos estatísticos, né? Então, assim, e eu sempre gosto de levar o aluno, mostrar para o aluno o que o algoritmo faz. Ele faz exatamente isso. O algoritmo é todo matemático, então existe uma matemática toda por trás para que as informações apareçam, né, ali no painel para a gente. Então, não é simplesmente só criar um gráfico, não é simplesmente só arrastar uma coluna, é você interpretar. Mas o mais interessante é você entender que você está com um desvio de 1,41 da média principal. Isso que é... Cara, se vocês apresentarem esse gerente para vocês, esse caminhão aqui está 0, alguma coisa, 1, alguma coisa acima da média. Cara, vocês vão ganhar o pódio aí da empresa. E é isso, tá? Começa a postar conteúdos de análise de dados no LinkedIn falando sobre isso.
esses dados estatísticos. Eu não vejo muitas pessoas falando isso, né? Então, fiquem atentos, comecem a praticar isso aqui, tá bom? Eu vou encaminhar o exercício e a atividade para vocês no grupo. Deixa eu ver se consigo encaminhar aqui agora. Assim que terminar a aula, eu compartilho. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo enviar agora. Salvei aqui no meu telefone. Não, vou encaminhar na hora que a aula terminar a aula aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Gostaram da aula? Excelente, abriu muito assim a cabeça da gente com esses dados estatísticos. Muito legal. Isso. Por mais que vocês vão fazer o cálculo no Power BI, tenta fazer o cálculo na mão para vocês validarem. Beleza, Carlos? Com certeza. Faz o cálculo na mão para ver se o Power BI não está enganando vocês. Ou então vou lá no Excel, mais fácil, né? Que ele mostra lá embaixo. Pode também jogar no Excel e fazer, beleza? mas é só para vocês entenderem o cálculo por trás. Com certeza, ótimo. Tá bom? E o padrão não tinha utilizado ainda. Não? Não tinha utilizado ainda. Já conhecia? Mas eu vou começar. Já ouviu falar? conhecia, mas não conhecia a estrutura dele, né? Como é que é, né? Agora vou passar a utilizá-lo com certeza. Qualquer dúvida de estatística que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? Já dei aula de um semestre na faculdade de estatística, então pode me chamar que eu auxilio vocês, tá? Então, fiquem atentos, validem os números. A função do analista de dados é validar os números antes de entregar o projeto. Tá bom? O Júnior levantou a mão? Alex, eu queria agradecer. Tipo assim, apesar de ser formado em exatas, eu sempre meio que fugi de programação, da matemática em si, sempre teve uma questão de meio de síndrome do impostor, meio que fugir dessas coisas. Às vezes a gente até entende mais do que outras pessoas, mas outras pessoas têm mais confiança do que a gente. E eu queria, tipo assim, agradecer. Eu sou novo aqui na turma, mas vendo o seu material e, tipo assim, assistindo a aula, eu vejo tipo assim, o carinho que você pega e demonstra durante a aula, e empatia, porque tem pessoas aqui que pode ter muito mais facilidade em alguns itens do que eu e do que muitos outros, mas você consegue meio que meio que nivelar a turma. Você não puxa só para aqueles que às vezes entendem mais e deixa a gente para trás. E tipo assim, é meio que você vai perdendo o medo e em tudo que você vai fazer na vida, desde ir no mercadinho aqui do lado de casa, digamos assim, até você fazer a compra de uma casa, a matemática está em todo lugar. O cálculo de uns juros, que nem você deu o exemplo aí de dólar, né? Você pode usar isso aí para praticamente tudo. Então, tipo assim, a partir da hora que você perde o medo de usar a matemática, é meio que isso aí, isso aí pega e transforma vidas mesmo, entendeu? Então, eu espero perder esses medos aí principalmente da programação e da matemática. Espero que outras pessoas que estão aqui na sala também percam esse medo. E não é bajulação, mas, tipo assim, é um dom que você tem. E, tipo assim, agradeço que você abriu a oportunidade de várias pessoas aprenderem por um custo que cabe no bolso. Infelizmente, a gente vive em um país pobre, né? E, tipo assim, às vezes tem pessoas que têm vontade de aprender, de mudar de vida, e não conseguem porque o valor é alto e não conseguem fazer. Às vezes não é falta de vontade, é falta de valor mesmo no bolso de ter condições. E você consegue entregar muito por um valor justo e às vezes tem cursos até mais caros que não entregam o que você entrega, cara. Então, tipo, eu não podia ir embora sem falar isso. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz, tá? Na época, pessoal, eu estudei, minha primeira graduação foi em engenharia de produção, que é na área de exato, depois eu fiz mais ou menos 6 meses de matemática, e aí, quando eu comecei a estudar análise de dados, eu falei assim, eu vou trancar matemática, eu quase concluí, né, o curso de matemática, que era 4 anos de matemática, né?
E aí eu falei, não, acho que eu vou mais para a área de análise de dados. Mas depois eu acabei voltando para continuar a matemática, então acabei que eu virei matemático também. E aí depois, isso me encantou, porque depois que comecei a entrar na área de análise de dados, eu vi que é pura matemática. O algoritmo todo é matemático. Então, assim, não tem como, né? A gente não assim, não aprender matemática. E aí, o que eu falo? Ele sempre brinca, sempre fala, você está com medo, vai com medo mesmo. Erra uma vez, duas, três, quatro, coloca em prática e aí vai tentando. Uma hora vai dar certo. O que não pode acontecer é desistir, entendeu? Então, o que eu quero que vocês façam? O Power BI já faz o cálculo sozinho? Quando eu chamo a função? Fazem. Mas eu quero que vocês validem o próprio cálculo, criando esse cálculo igual eu fiz aqui com vocês, para ver se vocês conseguiram entender como que funciona esse algoritmo, como funcionam os algoritmos, né? Então é isso. Eu fico muito feliz com o seu depoimento, tá? E vocês sabem que vocês podem contar comigo, a gente vai sempre estar aí no loop eterno nas aulas para que vocês possam, né, absorver mais informações e continuar avançando na carreira. Amanhã, às 20 horas, tá? Vou estar em um podcast ao vivo, juntamente com um aluno aqui da Formação em Análise de Dados, que vem disparando aí no mercado de trabalho com propostas que ele recebe, seguindo todas as minhas orientações. E amanhã eu vou fazer esse questionamento. Só que a nossa aula de mentoria amanhã vai ser pelo YouTube, então eu vou compartilhar o link com vocês, porque ao mesmo tempo que a gente vai gravar, eu vou querer compartilhar. Geralmente eu vou compartilhar mais só com a turma mesmo, mas é só para vocês não ficarem sem aula amanhã, então só para vocês assistirem esse questionamento que eu vou fazer para esse aluno. Então, assim, aqui de fato as histórias são reais, acontecem histórias reais aqui com os alunos. Não é, o Alex está falando isso porque ele quer vender o curso. Não, eu tenho alunos aqui que estão sendo bem recolocados no mercado, seguindo as orientações que eu estou dando. E amanhã esse aluno vai ser entrevistado ao vivo comigo, um podcast. Hoje eu estou em Sete Lagoas, mas amanhã eu vou estar em Belo Horizonte, às 8 horas da noite, para poder entrevistar o aluno lá. E aí vou transmitir com vocês, para vocês conhecerem o aluno e até mesmo, né, criar network com ele para pegar dicas e continuar evoluindo, tá bom? Pessoal, fico muito feliz, também gostei muito da aula de hoje. Qualquer dúvida não somente de análise de dados, de Power BI, mas qualquer dúvida de estatísticas que vocês venham a ter, tá? Pode me chamar, eu compartilho sugestões e orientações com vocês, tá bom? Então, encontro com vocês amanhã no podcast, ao vivo, tá? Espero encontrar todos vocês lá, tá? Vou compartilhar o link com vocês aqui no grupo para vocês conectarem amanhã com a gente, tá bom? A apostila você vai mandar no grupo? Vou mandar no grupo. Beleza? Ok, obrigado. Então tá bom. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Boa noite. Abraço. Encontro com Falou, vocês pessoal. amanhã. Boa noite. Até mais. Obrigado. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.